Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Marcos, capítulo 11, do versículo 22 ao 26. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se do mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, o seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Hoje, eu venho aqui para mais uma mensagem da nossa programação Frequência Divina. Hoje eu quero conversar com você sobre oração. Nesse contexto onde Jesus ele inicia claramente dizendo que devemos ter fé em Deus. E que devemos, quando nós fizermos a oração, nós devemos crer que realmente acontecerá, não ter nenhuma dúvida. Quantos de nós passamos por circunstâncias que questionamos a autoridade de Deus, perguntando: Senhor, por que o Senhor não responde as minhas orações? Porque, Senhor, eu oro, eu busco, eu às vezes faço propósito, jejuo, e ainda assim o Senhor não responde as minhas orações. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que nós passamos por muitas circunstâncias em nossa vida que favorecem ou desfavorecem os resultados do nosso processo. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Muitas das vezes nós ainda não sabemos como pedir. A palavra do Senhor diz que nós não sabemos pedir, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Eu mesma, muitas das vezes, eu peço ao Espírito Santo que me ajude, porque às vezes eu não sei como pedir. E nós devemos buscar em Deus a humildade de reconhecer que às vezes nós não sabemos pedir. E o pior de tudo isso não é não saber pedir, mas quantas das vezes nós pedimos, mas em nosso coração nós já estamos duvidando. Quantas das vezes nós estamos orando, pedindo algo para Deus, mas quando nós olhamos para o cenário, o nosso coração começa a sentir dúvida, insegurança, medo. E olhando para a circunstância, muitas das vezes que nos cerca, pessoas que falam determinadas coisas, enfim, nós mesmos que muitas das vezes já passamos por tantas experiências negativas, estamos com o coração tão ferido, que nós não conseguimos crer que Deus responderá à nossa oração. Mas hoje o Senhor Jesus te trouxe até aqui para mostrar para você o que você precisa fazer. Você precisa crer, ter fé em Deus. Ter fé em Deus é acreditar que Ele vai fazer aquilo que é necessário. Olha, eu estou falando com você que está me ouvindo, mas muitas das vezes eu também orei e também não soube como confiar em Deus. Sabe quando você ora, mas aí você levanta querendo resolver o problema com as suas próprias mãos, e aí você começa a procurar a solução, procurar pessoas, enfim, você começa a querer mexer com as suas próprias mãos, e aí muitas das vezes nós impedimos o agir de Deus, porque isso se trata de emanar uma fé duvidosa. É quando nós estamos duvidando que a oração vai funcionar, então a gente vai resolver com a nossa própria mão. Meu irmão e minha irmã, olha, eu não vou dizer para você que está me ouvindo que é fácil. Não é fácil. É um exercício constante, por isso nós devemos criar estratégias espirituais para trabalhar diariamente o nosso próprio comportamento, para trabalhar e nutrir a nossa fé. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Nós precisamos insistir, persistir. O que significa? Que se não deu certo ontem, vamos continuar. Sabe, coloque-se diante de Deus e fale para Deus claramente: Senhor, ontem eu falhei, mas hoje eu vou tentar de novo. Deus, ontem eu posso até ter orado errado, mas hoje eu vou orar de novo. E a hora que o Senhor decidir, o Senhor faz. A hora que o Senhor vê o que eu estou falhando, e se o Senhor está vendo o que eu estou falhando, me ajude a reconhecer. Olha, eu estou querendo dizer a você que está me ouvindo que você não deve desistir. Sabe, às vezes a gente duvida mesmo.
mas mesmo duvidando, nós devemos persistir. Às vezes eu tenho alguns problemas pessoais e dentro desses problemas pessoais eu fico irritada e nervosa, não sei como agir. Às vezes, muitas das vezes eu já pequei contra Deus, sabe? Querendo culpar Deus. Nós temos esse hábito, nós somos seres humanos, nós somos falhos e a gente quer culpar Deus, a gente quer depositar em Deus aquilo que está acontecendo como se Deus fosse o principal responsável pelos nossos próprios erros. E aí, no mesmo instante, eu percebo que eu não estou indo na direção certa, eu estou indo contra aquilo que Deus me ensina. Ele me ensina a ter fé e confiar nele. Ele me ensina a reconhecer os meus pecados e ser mais humilde. E aí eu começo a me esforçar para retroceder. Isso significa recomeçar mesmo depois de um erro. A gente precisa ter humildade para saber que nós somos falhos e que muitas das vezes as nossas orações não são respondidas porque a nossa postura não está em harmonia com o que estamos pedindo. Nós não estamos fazendo da maneira certa. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Às vezes os nossos pensamentos, a gente ajoelha e ora, pede, mas os nossos pensamentos estão contrários ao que pedimos. Às vezes as nossas palavras são contrárias ao que pedimos. Então a gente precisa harmonizar a nossa oração aos nossos pensamentos e palavras. E como é que eu faço isso, Inara? Primeiro você precisa criar um plano de oração. Sabe, pega um papel e uma caneta e escreva o que você precisa, o que você deseja de Deus. E após fazer isso, pegue outra folha e escreva como você vai nutrir esses pensamentos na sua cabeça. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Se você precisa, de alguma maneira, resolver alguma coisa na sua vida, vamos dar um exemplo, tá? Sua vida espiritual, ela tá fraca, sua fé está abalada, e você não está conseguindo se fortalecer, você está com uma frieza espiritual. Então você vai pedir a Deus que te fortaleça espiritualmente e você vai começar a olhar para pessoas que estão fortalecidas espiritualmente. Você vai começar a se espelhar nessas pessoas, vai começar a andar com essas pessoas, buscar estar próximo dessas pessoas, para que assim a sua fé seja fortalecida e você comece a falar disso, a viver isso. Isso vai fortalecer você a se harmonizar com a resposta da oração. Olha, a palavra do Senhor diz que a fé sem obras é morta. O que isso significa? Significa que não basta apenas a gente orar, mas a gente também precisa agir. E eu digo isso para você, meu irmão e minha irmã, mas também me coloco nessa posição. Quantas vezes eu também ajo assim? Muitas das vezes eu trago uma palavra para vocês aqui e essa palavra está falando comigo também. Muitas das vezes eu faço orações aqui antes de começar a gravar e eu percebo que o Espírito Santo ele toma direções e começa a falar comigo mesmo através da minha própria boca. Então nós precisamos, todos nós que fazemos oração, nós precisamos criar uma estratégia, uma harmonia, uma coerência entre o que nós pedimos, o que nós pensamos, o que nós falamos, como nós nos portamos. Perceba, Jesus disse, vocês precisam ter fé em Deus. Ter fé em Deus é confiança. E aí ele diz, vocês precisam acreditar. E acreditar significa nutrir o nosso pensamento, tomar uma atitude hoje, mudar a direção. Se as pessoas que você está ouvindo estão enfraquecendo a sua fé, então comece a ouvir quem fortalece a sua fé. Se a sua questão é uma questão financeira, então comece a buscar em Deus estratégias para que você possa, de repente, ter criatividade para se reinventar e ter uma nova estratégia para resolver a sua vida financeira. Se são relacionamentos, comece a buscar ficar perto de pessoas que possam te ajudar a ter paz, para que você possa voltar a ter bons relacionamentos. O importante é que as suas palavras, elas sejam profecias que fortaleçam a oração que você fez. O importante é que os seus pensamentos, eles sejam pensamentos voltados para a palavra do Senhor, para que assim você emane emoções que fortaleçam a sua fé. Não adianta a gente orar a Deus e deixar as nossas emoções negativas, porque nossos pensamentos estão negativos, a nossa alma está abatida, então a gente precisa cuidar da nossa alma. Presta atenção nisso que eu estou te falando agora. É necessário que você cuide da sua alma, assim como você cuida do seu corpo. Seu corpo não precisa tomar café, seu corpo não precisa almoçar, não precisa jantar, você não precisa tomar banho e cuidar. Pois é, a sua alma também. É necessário que você tenha cuidados com a sua alma. Não se alimente de qualquer porcaria. E quando eu digo isso, eu digo, não fique ouvindo, sabe, vozes de pessoas que não professam a fé em Deus e não ensinam coisas que vão edificar a sua alma. Não fique se alimentando de futilidades na internet que façam com que a sua alma seja vazia e muitas das vezes te deixe mais abatido do que já está. Não deixe a sua alma viciada em feed, que você precisa ficar o tempo inteiro assistindo vídeo para não se sentir vazio. Muito pelo contrário, busque em Deus uma nutrição, para que assim você possa verdadeiramente criar uma harmonia entre o que você está pedindo e o que você está recebendo. E para concluir essa mensagem, não fugindo do contexto, eu quero dizer que Jesus, ele disse o seguinte aqui. Ele disse, quando você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que o seu Pai que está no céu também perdoe os seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, o Pai que está no céu também não perdoará. Eu sei que
Eu já trouxe outras mensagens sobre perdão. Eu já falei isso com vocês e enfatizei muitas das vezes. E meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que é importante que a gente não negligencie essa parte, sabe? Todos nós, em algum momento, somos feridos por alguém que está próximo. Todos nós, em algum momento, nos chateamos e ficamos ressentidos por causa de atitude de alguém. Mas a gente precisa buscar em Deus força para perdoar as falhas e erros do nosso próximo, já que também somos falhos, já que também muitas das vezes erramos com o nosso próximo. Nós precisamos orar pedindo perdão a Deus e pedindo que Deus nos ajude a perdoar. Olha, se for necessário, recomece. Às vezes você vai falar para mim, Nara, você já falou sobre isso. Mas presta atenção, você está fazendo o que eu estou falando? Você está fazendo aquilo que a palavra do Senhor te manda fazer? Porque se você está fazendo, as coisas vão frutificar diferente. Mas se você ainda não está fazendo, o Senhor está insistindo para que você corrija essa área na sua vida. É necessário que a gente perdoe o nosso próximo. Porque muitas das vezes nós vamos perguntar a Deus, Senhor, por que o Senhor não responde às minhas orações? E a resposta do Senhor será, você não está perdoando o seu próximo. Para que você se coloque diante de mim para fazer uma oração e um pedido, é necessário que o seu coração seja purificado e limpo. É necessário que você perdoe os erros do seu próximo. É necessário que você haja com misericórdia para que assim o Senhor haja com misericórdia no seu coração. Olha, a palavra do Senhor diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Nós devemos ter misericórdia daqueles que falham com a gente. Isso significa que nós devemos olhar para essa pessoa e perceber que muitas das vezes ela está ferida e amargurada e por isso que nos feriu. Meu irmão e minha irmã, que hoje nós possamos entender que muitas das respostas que nós ainda não recebemos é porque nós não estamos agindo de acordo com o que pedimos. É necessário a gente fazer exatamente o que Jesus ensinou aqui. Eu vou ler de novo. Tenham fé em Deus, é confiança. Olha, vocês podem pedir qualquer coisa. Jesus disse, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer ao monte, levante-se e atire-se daqui, e ele vai fazer, vai acontecer. É preciso acreditar que vai acontecer. Isso significa, não tenha dúvidas, nutra a sua alma, para que ela creia fielmente de que Deus ele vai fazer aquilo que você está pedindo, e mais do que isso, você precisa criar estrutura para alimentar a sua alma de pensamentos que fortaleçam as suas emoções em fé, e que você possa também profetizar. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para você que está me ouvindo. Eu ouvia muito, né? Eu ouvia muitas pregações e eu ouvia muitos os pregadores dizendo, profetiza, profetiza, profetiza. E eu, durante muito tempo da minha vida, eu ignorei essa orientação. Eu achava que profetizar não era tão importante assim, sabe? Sabe quando você pensa que profetizar é uma coisa religiosa? Pois é, eu achava que era uma coisa religiosa, não dava importância, e eu percebi que eu precisei amadurecer para entender o poder de profetizar. Quando nós lançamos palavras, elas se manifestam, e de acordo com a intensidade da fé que nós colocamos na palavra. Eu precisei de praticamente 7 anos para entender o poder da palavra, para entender que quando eu oro, quando eu acredito e quando eu professo, isso acontece com muito mais agilidade. O Senhor, ele age com muito mais intensidade. Ele potencializa o poder dele na nossa direção. Quando nós oramos crendo, quando nós continuamos fortalecendo a nossa fé e quando nós profetizamos. Por isso, hoje, a minha orientação a você que está ouvindo é que você crie uma harmonia. Se for necessário, recomece, reajuste, reorganize a sua vida espiritual. Pega um papel, anota, estrutura, sabe? Crie um planejamento espiritual para sua evolução. Sabe, muitas pessoas não conseguem evoluir espiritualmente porque não se organizam espiritualmente, porque não criam um objetivo espiritual. O que é isso, Inara? Significa, eu só vou parar quando eu tiver a resposta dessa oração. Eu só vou parar essa oração quando eu tiver uma resposta dessa oração. Quantas pessoas oram 2, 3 vezes, fazem uma campanha e não tendo a resposta, essas pessoas desistem, não procuram entender o que de fato está acontecendo. Muitas das vezes Deus não está respondendo a oração porque você não perdoou alguém. Muitas das vezes Deus não está respondendo a oração porque você está duvidando. Muitas das vezes Deus não está respondendo a oração porque você ainda não amadureceu o suficiente para ter um compromisso com a sua vida espiritual. Então que hoje nós possamos entender que é necessário buscar em Deus um posicionamento onde nós vamos confiar, onde nós vamos crer, onde nós faremos o que for necessário para receber a resposta de Deus. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, eu quero te pedir,
Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos falhos e muitas das vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, muitas das vezes nos deixamos levar pelas emoções. Essas emoções, Senhor, nos deixam abatidos, nos faz pecar, nos faz muitas das vezes não profetizar da maneira correta, nos faz muitas das vezes duvidar do seu agir, nos impede de confiar no Senhor. Muitas das vezes a nossa fé fica abalada. Mas eu quero pedir ao Senhor hoje, Senhor, o Senhor está nos ouvindo, tenha misericórdia de nós. E, Senhor, fortalece a nossa fé, consagra os nossos lábios para que possamos professar as palavras certas. Nos ajude, Senhor, a caminhar na direção certa, nos fortaleça espiritualmente. Traga as pessoas certas para nos ajudar, para nos inspirar. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a ter fé, uma fé inabalável. Arranca todo medo, toda angústia, toda insegurança, toda dúvida, Senhor. Faça uma limpeza espiritual e, mais do que isso, fortaleça no nosso coração a confiança. Eu te peço graça. E eu estou te pedindo graça porque sei que muitas das vezes nós não teremos competência, Senhor, para continuar assertivos. Então eu peço ao Senhor graça, envia o teu Santo Espírito para nos ajudar, Senhor, eu te peço graça, toca nessa pessoa que está ouvindo, toca nesse coração, nessa alma, ajude essa pessoa, Senhor, que muitas das vezes está entristecida, abalada, fragilizada pelas circunstâncias, eu não sei o que essa pessoa está passando, mas que em nome de Jesus o Senhor possa levar um bálsamo para acalmar essa alma, para curar essa ferida, para fortalecer essa fé, que o Senhor possa ajudar essa pessoa a ter esperança, dê a ela, nos dê ânimo, disposição, força, vigor, nos traga a alegria do teu Santo Espírito, nos ajude a continuar. Senhor, se for necessário recomeçar, nos ajude a recomeçar, nos ajude a planejar, nos ajude a executar, nos dê graça. Em nome de Jesus é o que eu te peço, nos dê graça. E você confirma com o seu amém.